Boa tarde. Essa disciplina é a Química Quântica e nós vamos iniciar pelos fundamentos da física quântica e como que ela deu origem, né, a partir de quais os fenômenos, né, que levaram os cientistas brilhantes, né, do início do século XX para chegar à elaboração, né, da teoria da química quântica. Então, para iniciarmos, naquela época, logo em 1900, havia praticamente três fenômenos que ainda não eram bem explicados na natureza. E um deles é da radiação do corpo negro. Como nós mostramos aqui, essa figura aqui mostra um pouco, né, do que seria esse corpo negro, né? O Sol ali em altas temperaturas seria aquele corpo que, independentemente de como é que ele é constituído, ele absorveria toda a radiação que chega até ele. De outra forma, se você aumenta a temperatura deste corpo, em um dado momento, como você tem ali elétrons, isso já era conhecido na época, que tem partículas carregadas negativamente, e nós sabemos que para ele estar ali, de alguma forma ele vai ter que mudar de direção para se manter naquela, né, dentro do sólido. Então ele vai estar acelerado, e estando acelerado ele vai emitir radiação. Então, se você aumenta muito a temperatura, independente do sistema, ele vai estar emitindo esta radiação. É disso que nós vamos comentar aqui hoje. Nós estamos baseando aqui no livro do Eisberg-Resnick, né, de Quantum Physics of Atoms, tem ele também em português. Bom, o que eles descobriram na época, né? Eles descobriram que se você pegar este corpo, né, e aquecer a 1000 kelvins, por exemplo, você vai ter uma emissão de radiação como esta. Este é o perfil. Vamos olhar aqui que nós temos aqui a frequência, né, em radiação eletromagnética, e aqui é a intensidade. Pois bem, se nós aumentarmos a temperatura, né, essa curva vai se deslocando, mas sempre com este formato aqui, tipo uma gaussiana, né, uma parábola, onde que você vai tendo os máximos aqui. Né, você tem os máximos que vão se crescendo aqui conforme a temperatura vai aumentando. Bom, naquela época já tinha se estudado bastante esse fenômeno, né, toda a intensidade aqui, ó, quando você integra isso aqui, vai te dar então toda a radiação, né, que é emitida, tá? Essa é a densidade de energia aqui, e é conhecido de forma empírica a lei de Stefan, que dizia que essa radiação que é emitida, ela é da ordem da temperatura à quarta potência, tá? E cujo esse sigma ele é desta ordem aqui. Vocês observarem que nós temos watts, lembrando que é joule por segundo, metro quadrado, e Kelvin é a quarta potência. Então é a partir de equações como essa que é possível você determinar, por exemplo, sistemas de aquecimento solar, né, onde que você, de água, por exemplo, onde que você vai definir qual que é a área necessária, né, e dentro da condição de radiação que tem o Sol sobre a Terra, você tem condições de determinar quantos watts de energia que você está recebendo ali. Pois bem, existe uma lei de deslocamento de Wien que ela está relacionada ao seguinte: quando você pega aqui a temperatura, quando você vai aumentando a temperatura, as temperaturas máximas, onde tem a emissão máxima, ela vai se deslocando para frequências mais altas. E esta relação é dada por Wien, lembrando aqui, né, gente, que aqui ele colocou na forma de comprimento de onda, lembrando que nós temos aqui, né, que a velocidade da luz é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, quanto maior é a temperatura, né, menor é o comprimento de onda, ou seja, maior é a nossa frequência, ok? Então vamos lá. Bom, como é que eles tentaram então explicar aquele fenômeno? Todas aquelas equações anteriores são equações empíricas. Então os físicos tentaram desenvolver
a proposta, não, um dos modelos seria o seguinte: se você tiver um corpo, né, uma cavidade, então aqui você é um corpo, né, totalmente fechado aqui, e ele tem essa abertura interna, e você tem aqui um buraco bem pequeno. Ora, quando a luz começar a emitir, né, ela vai emitir, vai formar ondas estacionárias aqui, que vão ficar refletindo, né, na superfície, até que em algum momento você vai ter alguma frequência que vai passar por esta abertura e você vai poder determinar aqui a radiação do corpo negro. Bom, com essa visão aqui, lembrando que você tem, né, as ondas eletromagnéticas dadas por uma equação como essa, vamos refletir aqui, olha, ela é sempre um seno, né, onde você tem aqui a distância sobre o comprimento de onda e uma parte que está relacionada ao tempo e à frequência. Pois bem, se você imaginar que nesta cavidade ela tem que estar estacionária, você entende então que, vamos pegar aqui numa situação unidimensional, é como se a sua onda tivesse que ter ou essa característica ou essa, né, ou essa, mas de tal forma que este ponto e este ponto aqui tem que necessariamente ser igual a zero, né, a função de onda, porque é para ela estar estacionária. Então isso implica que se eu coloco aqui que essa distância é igual a A, isso implica nessa equação aqui, né, onde você vai ter que, se você tiver aqui o A, 2A sobre lambda pode ser 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ou seja, quando você tem um seno de x igual a zero, é zero, tudo bem, então para cá é tranquilo. Agora, quando ele chega nesse ponto aqui igual a A, né, e essa caminhada aqui a gente chama de x, quando ele chegar em A, tem que ser zero também. Então, ou pode ser n igual a 1, ou n igual a 2, né, e assim por diante, né, como mostrado aqui. Você tem o n igual a 1, o n igual a 2, o n igual a 3, e ele pode ter vários nós aqui dentro, mas quando ele chegar aqui, exatamente no x igual a A, ele tem que ser um múltiplo, né, de π, de tal forma que você tem aqui os valores de n. Então, o que nós temos? A partir dessa concepção aqui, nós vamos chegar nesta fórmula, né? Basta colocar isso aqui igual a n, né, e fazer as devidas mudanças, lembrando que você pode colocar aqui em função do comprimento de onda, então você vai achar a frequência desta forma: c, a velocidade da luz, n é um desses números, 2 e a, certo? Pois bem, isso para uma situação unidimensional. Se nós tivermos uma situação tridimensional, basta nós lembrarmos que esse n ele vai variar na direção x, na direção y, na direção z. Então nós vamos ter esta equação aqui multiplicada, de tal forma que você vai ter o seno de 2πx vezes seno de 2πy e assim por diante. Você vai ter as componentes na direção x, y e z. Foi isso que foi feito então, né? Se você pensar que você tem aqui os pontos, e agora eu vou chamar de nx na direção y e na direção z, e pensar que esses pontos podem crescer o tanto que eles quiserem, vai até o infinito. Se você pensar para n muito grande, isso aqui, os pontos vão se aproximar, de tal forma que você pode aproximar isso aqui como se fosse um contínuo de possibilidades. Então você pode ter um comprimento de onda que na direção x o n seja 3, mas na direção y igual a 2, na direção z igual a 1, por exemplo. Então seria 3, 2, 1 e assim por diante. Ora, qual é a densidade de possibilidades que tem de ondas para a gente saber qual seria a densidade, né, dessa radiação? Então é isso que nós fazemos. Nós aproximamos, né, esse nx, ny, nz por um r,
aqui, esse R aqui, né? E usamos a ideia de cálculo mesmo. Nós temos o elemento de volume, né? E de tal forma que a densidade de pontos vai estar relacionado com aquele elemento de volume dr. Se eu integrar isso aqui, olha, só esse elemento de volume, eu tenho 4/3 de πr ao cubo, que é o volume. Então isso aí é um cálculo simples. Esse 1/8 aqui vem do fato de que a gente só quer os valores positivos, tá, de n. Pois bem, se nós fizermos isso, então nós vamos passar agora a fazer uma transformação matemática de dr para dni, tá? Vamos lembrar que nós precisamos de conhecer o dr, que é isso aqui. Então substituir o dr neste ponto, o r nós tiramos daqui, né? E ao substituir nós chegamos nesta equação, ok? Esta equação ela vai nos dar a densidade. Bom, e agora o que a gente precisa? Bom, a gente precisa agora, para cada valor de frequência, determinar qual que é a energia, de tal forma que eu vou conseguir determinar qual que é a intensidade de radiação em função da frequência. Eu vou ter uma parte que é devido a densidade de energia vezes a energia média, que eu vou chamar aqui de kT. E foi isso, né, que você chega aqui nessa equação de Rayleigh-Jeans, fórmula para a radiação do corpo negro. Isso é baseado nos conceitos da física que existia até então, né, da ótica, daquelas leis de Maxwell, né, da ótica do eletromagnetismo. Bom, com aquela equação de Rayleigh, o que nós fizemos? Nós vamos plotar. E o que nós vamos descobrir é que ele destoa completamente do experimento. Observem vocês aqui, olha que aqui, ó, né, começa muito bem para frequências mais baixas, mas aí ele vai se divergindo. A gente chama isso aqui do colapso do ultravioleta, né, porque aí quando você vai chegando aqui para radiações mais altas, você está chegando no ultravioleta, tá bom? Então o que nós percebemos é que não tem jeito de você fazer, né, a partir da física conhecida até então, de tentar compreender como é que é esse mecanismo. É claro que isso tem a ver com a estrutura da matéria, né? Foi aí que então aí que chega Planck. Planck foi analisar matematicamente o que estava errado naquela equação. Não, lembre-se que eu falei que você tem uma densidade, que está aqui, que é a probabilidade, e você tem um E, né? E você integra isso para você determinar toda a radiação. Bom, a energia média que nós usamos foi dada por kT, que vem lá da equipartição da energia, mas não funcionou. Então o que estava acontecendo? Bom, o que ele fez foi o seguinte: no exercício matemático ele falou assim, e se eu, em vez de usar integral, eu passar a usar somatório, da forma como que a gente vê a definição de integral, né, que é um somatório quando o ΔE, né, vai tendendo a zero. E ele falou assim, agora eu vou fazer esse ΔE variando, né, eu começo com o ΔE e vou aumentando ele. Pois bem, foi isso que ele fez. E aí, ele falou assim, como é que eu vou alterar esse ΔE? Numa faixa de frequência eu uso um ΔE, no outro eu uso outro. Em vez dele fazer isso, né, em vez de um no outro, o que ele vai fazer? Ele propõe usar o ΔE igual como se fosse proporcional à frequência. E ele começa então a tentar ver. Quando o H, que era muito alto, da ordem de kT, ele é muito alto da ordem de kT, como está aqui, o resultado não ficou muito bom não. Ele vai para a direção certa, mas não ficou bom. Quando você vai diminuindo, ele vai ficando próximo. Mas quando ele foi diminuindo o valor de H, de forma que o ΔE ficasse bem menor do que o kT, o que aconteceu? Você começou a se aproximar da curva experimental. E quando ele então achou um valor ótimo para isso,
Esse valor ótimo deu exatamente este valor aqui. E a distribuição, né, da energia média seria dada por esta fórmula. Né? Essa dedução está lá mostrada no exemplo 1.4 do livro do Weisberg. Mas o que nos interessa aqui? Nos interessa compreender como é que ficou então quando ele agora joga nesta fórmula e recalcula. Bom, ele obtém exatamente o que era de se esperar. Né? Os pontinhos brancos aqui são os dados experimentais, os dados teóricos aqui batendo exatamente com os dados experimentais. Então, essa equação que é derivada agora é uma nova equação onde você tem aqui, né, a fórmula de distribuição, né, da energia média, que é dada por essa fórmula aqui. Ok? Pois bem, então, quando agora nós vimos, né, esse problema da radiação do corpo negro, nós vamos ver que a intensidade aqui, observa que ela tem uma forma aqui diferente. Eu estou chamando a atenção porque aqui ele foi dado na forma de comprimento de onda, então é como se estivesse mudando a figura, espelhando ela. Tem uma faixa aqui que é do visível, por isso que a gente vê o corpo meio vermelhado e assim por diante. Ok? Bom, vamos por fim, então, só para finalizar, com a radiação do corpo negro, Planck, né, ficou um pouco desnorteado com essa percepção, porque ele faz isso, segundo ele, foi um ato de desespero dele, colocar energia como uma proporcional à frequência, porque isso não tinha na época nenhum fundamento, né, e ele chega nessa constante aqui. Ok? Vamos depois, em seguida, para os outros experimentos que foram realizados, que começam então a abrir uma nova era, um novo caminho de pensar sobre a estrutura da matéria.